Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast Finanças e Investimentos. Sou a professora Graziela Malagó, ministro da disciplina de Gestão de Carteira de Investimentos, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre investimentos. Então, hoje a gente está aqui com o Guilherme, com o José, com o Gustavo, com o Victor e com o Rodrigo, que vão falar um pouquinho de uma grande empresa aí daqui a pouco para a gente. Mas antes disso, o Guilherme tem uma pergunta para mim. Me fala, Guilherme, o que você gostaria de saber? Grazi, eu queria saber se você sempre teve facilidade com o dinheiro ou se foi um processo de aprendizado seu? Facilidade com o dinheiro, na verdade, eu acho que eu sempre tive necessidade de ter o dinheiro, né? Eu acho que é uma necessidade minha e de todo mundo, né? Então, muito cedo, com 9 anos, eu já comecei a vender bijuteria, porque eu precisava guardar ali um dinheirinho para comprar o que eu gostaria, porque meus pais não podiam me dar. Com 13 anos, eu fui vender batom. Então, a minha primeira grande experiência com o dinheiro foi isso. Eu fui ser guarda-mirim, fui trabalhar, e aí encontrei uma oportunidade, né? O que era oportunidade? Eu lidava só com mulheres, né? A maioria das pessoas que trabalhavam comigo eram mulheres. Eu comecei a vender batom. E aí eu ganhava muito mais do que meu salário. Não é? Então, quando a gente fala qual foi a sua facilidade com o dinheiro e tal, foi a necessidade, claro, para cumprir, né, alguns desejos que eu tinha na minha adolescência, mas foi isso. Então, eu aprendi desde sempre sozinha, gente. Foi lidar com o dinheiro como uma reserva. Então, olha, alguma coisa pode acontecer, eu vou guardar meu dinheirinho. E assim eu fui fazendo. Mais tarde, já empreendedora, já dona do meu negócio, aí sim eu fui aprender o que era o mercado financeiro. E aí, sim, fui investir o meu dinheiro no lugar certo, em ações, fiz meu perfil investidor, tudo direitinho. Então, não tem segredo lidar com o dinheiro, a gente só tem que conhecer como lidar com ele, né? Porque eu costumo dizer assim, eu tenho uma frase minha aqui, dinheiro não leva desaforo para casa, gente. Então, se a gente cuidar muito bem dele, a gente chega nos milhões lá que a gente vê na internet, com certeza. Vamos lá. Bom, agora, gente, depois... Mais alguma pergunta, Guilherme? Não, tranquilo. Deu? Uma coisa que eu acho interessante, talvez você não tenha falado, qual foi o seu negócio que você criou? Um negócio, olha que legal a pergunta. Gente, eu sempre trabalhei com cosméticos, né? Desde sempre, desde os meus 13 anos. Com 18 anos eu sou admitida, sou contratada numa empresa multinacional, líder de cosméticos em produtos afros, né? Depois eu vou para várias empresas de cosméticos, finalizo na Vela Cosméticos, coloração para cabelo, sempre na área de marketing. Mas como a minha vida era o cosméticos, eu me tornei cabeleireira no meio do processo. Então, terminei minha faculdade de administração, me tornei cabeleireira. E aí, o meu negócio tinha que envolver cosméticos. Então, eu tive um instituto de beleza na cidade de São Caetano do Sul. Ele ainda existe, chama New Center Hair Estética. Ele ainda existe lá na cidade. E aí, eu tive e controlei meu negócio por 12 anos. Aí, cansei, né? O negócio próprio, ele tem isso, né? Ele te dá frutos, mas ele é bem cansativo. E aí vim para a área acadêmica, que era algo que eu desejava muito, né? Vir para a área acadêmica. Então, meu negócio foi um instituto de beleza. E, gente, nunca foi tão... como que eu posso dizer para vocês? Difícil administrar um negócio próprio sozinha. E aí você tem que buscar conhecimento e, principalmente, saber lidar com o seu dinheiro. O processo da controladoria, de como entra, de como sai, os parceiros que você vai arrumar no marketing, os parceiros que você vai arrumar para se tornarem patrocinadores do seu negócio. Então, a gente envolve, como empreendedor, a gente envolve todos os pilares de uma gestão, não é? Não somente o lidar com o dinheiro ou investir o dinheiro, mas foi naquele momento que eu comecei a investir o meu dinheiro na Bolsa de Valores. Né? Mas é isso, Gui. Eu tive um instituto de beleza. Bem bacana. Legal. Bom, gente, e hoje a gente está aqui para falar de um outro ramo, nada a ver com beleza, mas que tem muito a ver com o mercado financeiro e com o gosto da população mundial.
né? A gente está falando de uma gigante chamada Ambev. Então, o grupo me trouxe aqui algumas expertise e alguns destaques que vocês identificaram nessa gigante, né, de bebidas, né, alcoólicas e não alcoólicas, aí, chamada Ambev. A Ambev conseguiu aumentar o lucro dela em 2025? O que é essa Ambev? Quem pode falar um pouquinho da Ambev? Certo, sobre a Ambev ela teve, né, o seu começo em 1999, onde ela foi fundada, né, foi a junção da Brahma com a Antártica, e ela faz parte do grupo AB InBev, que é o maior conglomerado de bebidas do mundo. Hoje, né, a Ambev ela produz e comercializa cervejas, refrigerantes e outras bebidas como a Skol, Brahma, Antártica, Budweiser, Stella Artois, Guaraná Antártica e a Pepsi. Hoje ela está presente em mais de 18 países, com diversas fábricas e centros de distribuição. Seu foco está em qualidade, inovação, sustentabilidade, eficiência operacional. Eles investem também em projetos. Voltando para a sua pergunta, se a Ambev conseguiu aumentar o lucro em 2025? Sim, no segundo trimestre de 2025, a Ambev registrou um crescimento de aproximadamente 15% no lucro líquido, alcançando cerca de 2,8 bilhões. Esse resultado reflete uma melhora operacional e de eficiência, além de um controle mais rigoroso de custos e despesas. Mesmo diante de um cenário desafiador para o setor de bebidas, eles conseguiram obter esse lucro. Gente, falando de bebida, né? A gente está num momento aqui no Brasil, em especial, significativo falando de bebida, né? O metanol está em alta. Hoje a gente está falando de uma análise trimestral de 2025, de uma empresa gigante aí, mas na área de cerveja, de refrigerante, né? Ela não trabalha com as bebidas que tiveram problemas agora, né? Que são os... fugiu os destilados, fugiu o nome. Que são os destilados, né? Mas assim, a gente vai falar um pouquinho da Ambev e depois a gente tem que trazer essa curiosidade para o próximo ano, não é? De como foi o impacto dessa venda de destilados aí falsificados, não é? O que vai impactar financeiramente a Ambev, porque possivelmente aumenta. Sim. Não é? Porque se a gente está falando, né? O José falou aqui para mim que ela já teve quanto de lucro, José? 15%. 15%. 15%. É equivalente a 2,8 bilhões. Mas olha, gente, vamos falar de porcentagem. Um aumento de 15% de um ano para o outro, não foi isso? Sim. De um ano para o outro é muita coisa. E se a gente pegar esse mesmo período de tempo, agora o ano que vem, em 2026, eu acho que a gente vai ter algo maior que isso. É um achismo da minha parte, mas aí assim, é a história de como está o mercado, né? O mercado de bebida está sendo afetado. E você vai tomar uma vodka e correr um risco aí, ou qualquer um dos destilados, né? Sim. Ou você vai tomar uma cerveja, né? Eu acho que é algo aí que não vem da economia, mas vem do mercado, que vale a pena a gente prestar atenção, né? Bom, no primeiro semestre de 2025, a Ambev ganhou aí mais do que o primeiro semestre de 2024 ou não? Como que foi isso? Sim, no primeiro semestre de 2025, a Ambev registrou um lucro líquido ajustado de aproximadamente 6,6 bilhões, e representando um crescimento de cerca de 6% em relação ao mesmo período de 2024. E esse resultado demonstra uma melhora no desempenho financeiro da empresa, refletindo eficiência operacional e boa performance em seus principais mercados. E falando nesses principais mercados, vocês me falaram que ela está presente em 18 países? Isso. Então, olha, imagine, 18 países com essa gama de produtos aí que ela tem e ela só vem evoluindo. Gente, bebida é uma coisa a ser estudada no mundo, né? Porque às vezes a pessoa fica sem arroz e feijão, mas não fica sem a cervejinha, né? E aí? Como que fica, né? E isso, gente, são coisas que a gente tem que analisar mesmo, porque é daí que vem aonde eu vou investir o meu dinheiro. Como que anda, né, essa empresa nesse sentido, né? Bom, os investidores que compraram as ações da Ambev recebem parte do lucro da empresa, o que a gente chama de dividendos, ou não? Como funciona? Bom, boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite. Sim, quem tem ações da Ambev participa dos lucros por meio dos dividendos.
O estatuto da empresa prevê o repasse de, no mínimo, 40% do lucro líquido ajustado aos acionistas. Para dar um exemplo recente, em julho de 2025, a Ambev anunciou mais uma distribuição de dividendos, reforçando esse compromisso de retorno ao investidor. Então, só lembrando para quem está nos ouvindo, algumas empresas, né, algumas não, todas as empresas que são listadas na Bolsa de Valores, parte dessas ações são ações preferenciais. São aquelas ações que dão o direito ao dividendo. Então, ao comprar aquela ação, eu tenho direito aos lucros dessa empresa. Não é? Como se fosse lá um PLR da sua empresa, as ações é a mesma coisa, mas são as ações preferenciais. Então, claramente, a gente consegue enxergar aqui, né, com esse setor, né, de bebidas, que a gente está tendo aí uma certa evolução, em especial o lucro da Ambev, e tende a aumentar, né? Muito legal. Bom, e aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu acabei falando um pouquinho sobre ela, mas sobre esse setor de bebidas, né, alcoólicos e não alcoólicos. Ela está em um bom momento em 2025 ou está estranho? Então, tá um pouco estranho, porque não só no Brasil, como nos outros países também, né, pela internacional, ele teve uma pequena queda por causa do aumento dos preços, né? Subiu a inflação, essas coisas, acabou aumentando o preço. E algumas pessoas de renda baixa não conseguem ter acesso a essas bebidas que são mais caras, entendeu? Aí vai para os destilados, Isso, aí vai para mais umas barato. pinguinhas da vida. Legal. Mas assim, gente, isso eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho, porque é o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente culturalmente, em especial no Brasil, países tropicais de um modo geral, né? Automaticamente a gente tende a consumir mais a bebida, né? Seja ela alcoólica ou não alcoólica, né? E isso faz com que essas grandes gigantes cresçam mais, né? Então, é algo aí a gente analisar. Bom, e quais são os principais desafios da Ambev neste momento? Falando que a gente está aqui no mês de outubro, né, de 2025, já encaminhando para o final do ano. Quais são esses desafios da Ambev? Bom, atualmente a Ambev ela vem enfrentando desafios, né, que são relacionados à desaceleração do consumo da cerveja, que vem caindo pelo segundo ano consecutivo em 2025 agora. Por conta da busca, principalmente por um estilo de vida mais saudável, igual as meninas anteriormente estavam falando da Smart Fit. A geração Z ela vem buscando bem mais essa vida saudável, vamos dizer assim, o menor consumo de bebida alcoólica, e isso tem influenciado bastante. Então reduz um pouco, né, o consumo, e também tem outra coisa que vem influenciando, que eu dei uma pesquisada, e o aumento também da população idosa. Isso também influencia, porque a população idosa ela não consome cerveja. Geralmente idosos vão, claro, o certo é nem consumir bebida alcoólica, né? Mas eles buscam outros tipos de bebida, um vinho, por exemplo. E além disso também ela vem enfrentando o aumento dos custos de produção e a forte concorrência e mudanças no perfil do consumidor. E que hoje, principalmente, até a geração Z, a que não consome, e a que consome, ela prefere os destilados, que a gente estava falando anteriormente. E tem a questão também, teve agora essa questão do metanol, que eu acredito que vai dar sim um up nas vendas novamente, porque foi comprovado que a cerveja agora é a bebida alcoólica menos provável de conter essa substância, né? A mais confiável. Ainda Então, mais a de latinha. Por que a de latinha? Essa eu não vi. Porque fica mais difícil essa falsificação. Ah, sim, exato. E o destilado em lata talvez seja uma tendência daqui para frente. Talvez seja uma estratégia que as grandes corporações aí, os fabricantes, estejam pensando em se proteger, não é, gente? Porque imagina o impacto que ver o seu principal produto aí sendo falsificado, enfim, matando pessoas, enfim. E é o nome da pessoa, da empresa que está em jogo, não é? Então, como se posicionar de maneira estratégica para não perder o mercado? Então, possivelmente, o que o José fala é uma tendência de mercado mesmo. Sim. Essa mudança no comportamento da indústria e do consumidor do destilado, né? Não sei como seria, pinga em lata, mas... Tem a Pitu. Já tem a Pitu, né? Pitu. É verdade, já tem a Pitu. Né? Mas talvez seja uma tendência, talvez não duradoura, mas existe essa possibilidade aí sim.
né? Muito legal. Bom, gente, e agora a grande pergunta, né? Vocês como estudiosos e pesquisadores da Ambev nos últimos dias, nos últimos tempos, vocês indicam e investem nas ações da Ambev, sim ou não? Quem que vai falar um pouquinho? Sim, totalmente. Vamos investir na Ambev? A Ambev, Vamos investir na Ambev. ela é muito estável, então não é uma empresa que dá para se deixar de lado. E se você pesquisar os últimos anos, mesmo com essa diminuição um pouco do consumo, é uma empresa que sempre se mantém acima da média. Então, sim, a gente indica a Ambev com certeza. Então, gente, é isso aí. Para os nossos ouvintes, a Ambev é uma empresa sólida, crescendo, mesmo com mudanças do padrões de vida, ou cultural, ou enfim, não vão deixar de beber uma cervejinha e as ações vão estar lá na bolsa explodindo, né, em busca aí de acionistas, né? Legal, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso podcast de hoje. Né? A gente vai ter mais, e aí vamos trazer, de repente, algumas concorrentes, alguma coisa desse mercado aí, porque eu acho que é algo que vai mudar. Essa história do metanol vai mudar esse mercado. Sim. Né? Então, vale a pena a gente pesquisar um pouquinho mais aí daqui para frente em relação a isso. E indicar, né, a nossa gestão de carteira de investimentos, né, a Ambev como um dos produtos a serem investidos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, adorei o podcast e eu quero só agradecer. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigada.